Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, o eterno Deus, que está em busca daqueles cujos corações são sinceros, transparentes, abertos, são o que são. Ainda que sejam pecadores, não importa. Mas se são sinceros, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida deles, com certeza. Isso é tão certo como 1 mais 1 são 2. Então, ontem nós falamos sobre a palavra que Deus falou, dizendo: todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Quer a pessoa aceite, não aceite. Ah, eu não creio, Deus não interessa. Se você crê, se você não crê, a sua alma é de Deus. Não é que ela vai ser salva, não. Quer dizer que ela pertence a Deus. E o destino final dela, da sua alma, enquanto você estiver aqui neste mundo, neste planeta, na Terra, se você optar pela oferta que Deus lhe deu para salvar a sua alma, que foi o Filho dele, então ele perdoa todos os seus pecados, faz de você uma nova criatura e passa a morar dentro de você na pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Agora, se você rejeita, não importa, a sua alma ainda assim vai pertencer a ele, e ele vai julgá-la de acordo com as suas próprias escolhas aqui na Terra. Ele vai julgá-la. E ele vai salvá-lo ou perdoá-lo. Ou salvá-lo ou dar um fim que tiveram a besta e o falso profeta, que nós falamos ontem, né? Que a besta e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Sinceramente, eu tenho uma vaga ideia do que seja o lago de fogo e enxofre. Eu tenho uma muito vaga ideia. Mas eu sei uma coisa, que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte. Desculpa eu estar rindo assim, porque realmente é duro, é difícil, mas a gente tem que ver que a gente tem que falar a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. É que quando a gente está ou tem a nossa vida firme, garantida, salva, a gente vive em gozo, em alegria, a alegria do Espírito Santo. Mas quando não tem, a gente fica amuado, triste, abatido, depressivo, e tristeza na alma, né? Uma tristeza profunda. Mas veja só, quando Deus diz: eis que todas as almas são minhas, assim como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. Contudo, a alma que pecar, essa morrerá. Morrer, também, já falamos aqui, mas vale a pena relembrar. Para Deus não existe morte. Você sabia disso? Para Deus não existe morte. É claro que a gente pensa que morte, morreu, está descansando. De jeito nenhum. A morte quer dizer separação.
Quando nós tratamos de morte aqui a nível do nosso mundo, nós tratamos de uma pessoa que se separou, um ente querido que foi separado de nós. Uma pessoa morre, então ela foi separada da gente. Quer dizer, nós colocamos, associamos a morte, do ponto de vista divino, com a separação. Foi isso que Deus falou com Adão e Eva. Olha, não toque naquela fruta, porque no dia que tocares, certamente morrerás. Quer dizer, certamente serás separado de mim. Você vai viver a eternidade longe de mim. Isso é que é a morte. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quer dizer, vai estar com ele por toda a eternidade vivo. Agora, quando a pessoa morre sem Jesus, ela não vai estar, digamos, dormindo a eternidade. Não é mesmo. Há um lugar que Deus reservou para todos os rebeldes, a partir de Satanás, a partir do próprio diabo. Ele reservou um lugar especial para o diabo, e nesse lugar especial que nós falamos ontem, é o lugar onde há choro e ranger de dentes. É o lugar chamado lago de fogo que arde com enxofre. Só para você ter uma ideia, uma vaga ideia, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele enviou fogo e enxofre. Até hoje, o lugar onde estava Sodoma e Gomorra é um deserto, não tem nada, nada. Não tem mosquito, nem mosquito tem. Tem nada, zero. É um lugar confinado à solidão. A solidão, aquele lugar lá. Agora, no lago de fogo e enxofre, que foi reservado, que nós falamos ontem, que a besta e o falso profeta foram para lá, foram jogados lá. O primeiro grupo que deu entrada no lago de fogo e enxofre, eu digo deu, porque vai dar. Para Deus, já deu. Deus já deu, conforme ele fala aqui. Já está definido isso. Então, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Então, os que vão ser salvos vão estar com ele por toda a eternidade. Mas os que estarão perdidos estarão lá no lago de fogo e enxofre, onde o primeiro grupo, como está escrito aqui em Apocalipse, o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre foi a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta. Poxa, muito forte. Agora, depois que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre, então o segundo grupo, que é o diabo, ele faz parte do segundo grupo que eu mesmo separei em grupos para que fique mais claro, mais fácil de se entender. Então, o primeiro grupo foi a besta e o falso profeta, que deram entrada, inauguraram o lago de fogo e enxofre. O segundo grupo, que constitui o diabo, também é o segundo, porque você verifica no capítulo 19, versículo 20, fala que a besta e o falso profeta
foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Isso no capítulo 19. No capítulo 20, fala do diabo. Aí vem o diabo, a vez do diabo. E no capítulo 20, versículo 10, diz assim: é o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Quer dizer, a besta e o falso profeta foram os primeiros a entrar, inauguraram o lago de fogo e enxofre. A vez agora é do diabo. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é forte demais. Está aqui escrito. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite, detalhe, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Imagine o que significa ser atormentado. A gente tem ideia do que é um tormento, não é? Uma preocupação, um problema grave que a gente enfrenta aqui na Terra, a gente fica atormentado, né? Por aquela gravidade, não é? A gente fica desassossegado, não é isso? O ser humano é assim, fica atormentado. Agora imagine você, quando Deus fala que a besta, o falso profeta, que agora está com o diabo, sendo atormentados dia e noite para sempre, eternamente. Eternamente. Puxa, é muito forte isso. Agora, pasmem, para você ter agora uma ideia, quer dizer, não sei se vai dar para você ter uma ideia, né? Porque eu entendo a dimensão da ideia do que está escrito, mas não chego a perceber o que significa o lago de fogo e enxofre. Porque, presta atenção, então, primeiro foram lançados no lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta. Depois foi lançado, se juntaram a eles o diabo, o que se rebelou contra Deus lá no céu. Lúcifer foi lançado também lá no lago de fogo e enxofre. Agora, pasmem, diz o texto sagrado que e a morte, olha só, e a morte e o inferno, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. É a segunda separação, digamos, para Deus. Para nós, a gente entende assim, separação. Mas aqui fala o texto, a morte. E aqui... Agora, olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, vamos recapitular para ficar bem claro. Primeiro, o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre foi a besta e o falso profeta. A besta aqui, eu penso que é o que vai acontecer, que está para acontecer. A besta e o falso profeta vão se manifestar nesse mundo, com certeza. E nós estamos vendo os sinais do fim dos tempos, e a besta e o falso profeta vão se manifestar aqui neste mundo e vão enganar muita gente. Eles vão enganá-lo, como já tem enganado. Mas eles vão se identificar, eles vão se mostrar. Então, o primeiro grupo,
a besta e o falso profeta. Segundo, o diabo. Capítulo 20 de Apocalipse fala do diabo. Segundo grupo, para mim. Terceiro grupo, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Agora vem o quarto grupo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas quem são esses que não foram escritos no livro da vida? Quem são esses? Amanhã nós vamos falar sobre eles. Amanhã nós vamos dar, aqui está listado. Se você procurar na Bíblia, você vai achar lá em Apocalipse, mas eu vou deixar para amanhã. Quer dizer, nós temos agora a besta, o falso profeta, o diabo, agora a morte vai se juntar com eles, e também o inferno. O inferno. Você pode imaginar? A morte e o inferno se juntarem também à besta, ao falso profeta, ao diabo. Você pode imaginar o ambiente que vai haver dentro desse lago de fogo e arde com enxofre? O lago de fogo e enxofre? Você pode imaginar? Você pode imaginar? Eu não sei. Porque, poxa, a morte vai entrar lá no lago de fogo e enxofre. E também o inferno. Se você quiser saber mais a respeito do inferno, se você quiser saber mais a respeito dos tormentos que há aqueles que dão entrada no inferno, basta você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Toma nota aí. Lucas, Evangelho de Lucas, 16, capítulo 16, do versículo 19 até o 32. Se eu não me engano. Leia esses últimos versículos de Lucas, capítulo 16. Quando fala do rico, fala daquela história do rico e de Lázaro. O rico, quando morreu Lázaro, foi direto para o seio de Abraão. E quando morreu o rico, foi direto para o inferno. E estando em tormentos, você vai ler lá. Você vai ver o que acontece com uma pessoa que dá entrada no inferno, a exemplo daquele homem rico. Então você vai ter uma ideia do que é o inferno. Mas esse inferno que o rico foi, para onde o rico foi, ele também é lançado no lago de fogo e enxofre. E aí? Bispo, me explica isso. Eu não vou explicar mais do que eu já expliquei, porque eu expliquei o que eu sei. Mas há muita coisa por trás destas palavras. E que só o Espírito Santo pode iluminar, fazer você entender. Eu só sei dizer o seguinte, o que está escrito aqui vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Ele disse, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então não há como Deus voltar atrás. Não há como Deus, digamos, se arrepender, não vou acabar com tudo. Não vai ter isso. Não, vai ter sim.
Não há como. Ele é Deus. Quando ele fala com precisão. E é o que acontece. Quando Deus fala, acontece. O que eu tenho que fazer diante dessas informações? No caso, eu falo da minha vida. Eu vou investir todas as minhas forças, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, eu vou investir tudo, toda a minha vida, em ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque assim sendo, eu vou garantir a minha eternidade, a eternidade da minha alma com Deus, com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou garantir. Se eu não o fizer, então está certo a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, porque a morte e o inferno vão estar dentro do lago de fogo e enxofre. Se o inferno já não é fácil, imagine o lago de fogo e enxofre. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou vivendo um inferno. Ela não tem ideia do que é um inferno. Mas, para ela, diante do que ela sabe de inferno, ela acha que é um inferno. Poxa, eu vivo aqui atormentado, eu sou depressivo, eu sou uma pessoa que vivo com insônia, medo, nervosismo, ansiosa, eu vivo em angústia, para mim o mundo é cinza, não existe cor, não existe o azul, não existe o amarelo, não existe nada, só existe a cor cinza, porque eu vivo atormentado neste inferno. Só que tudo isso que a pessoa está passando aqui na Terra não é nada, nem um chazinho, nem um odorzinho do que significa o inferno. Mas pior do que o inferno vai ser o lago de fogo e enxofre, porque o inferno também vai ser julgado lá no lago de fogo e enxofre. E quem estiver no inferno vai lá para o lago de fogo e enxofre. E amanhã nós estaremos falando sobre isso. Os que aqui fala e os que não foram, e aquele que não foi achado escrito, obviamente seu nome, no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem? Amanhã vamos responder para você. Deus abençoe a todos e até lá, até amanhã em Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.